Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui tomando meu cafezinho e eu li este livro, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. O Bruce Lipton, ele é um biólogo científico, né? Ele é um biólogo celular de formação. E eu achei aqui algo tão interessante neste livro que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós temos uma alergia, uma pequena coceira, a gente coça ali porque a histamina, que é um neurotransmissor, envia o sinal para que nós coçamos, certo? E aqui o Bruce Lipton ele faz a seguinte comparação. Se nós temos uma alergia, nós vamos tomar o quê? O que o médico vai prescrever para nós? O antialérgico. Mas acontece que o antialérgico ele não vai apenas agir no local daquela alergia. Ele vai agir de forma sistemática no seu corpo por inteiro, inclusive atingindo aí o sistema nervoso central, o cérebro. E por que ele chegou aqui nessa conclusão? Ele fala o quanto seria possível se houvesse grandes pesquisas que investisse na física quântica e na física quântica molecular biológica. Aqui ele quer dizer o seguinte, que seria possível criar um medicamento que tivesse ação apenas local. Olha o quanto isso seria interessante para nós. Mas aí, em descompasso, as indústrias farmacêuticas iriam decair bastante. Então, isso não é de interesse das indústrias farmacêuticas. Mas por que o Bruce Lipton ele fala isto? Ele diz que lá nos Estados Unidos, isso no ano de 2013, morreram aproximadamente 300 mil pessoas em razão de efeito da medicação. Ou seja, essas pessoas foram a óbito em razão de medicamentos prescritos, em razão do efeito colateral. Né? Ou seja, em razão, e são mortes iatrogênicas, danos iatrogênicos em razão dos medicamentos. E eu fui aqui pesquisar dados recentes, inclusive vou até deixar a bibliografia para vocês depois. Fala que, recentemente, de 2023 até agora, lá nos Estados Unidos, já morreram aproximadamente 880 pessoas em razão da prescrição de medicamentos. E essas mortes são mortes iatrogênicas. E eu não sei se vocês pararam para analisar ou se vocês já assistiram aquela série, que inclusive tem na Netflix, chamada O Império da Dor. Eu não sei se vocês lembram que aquela farmacêutica chamada Purdue, ela criou um medicamento chamado Oxyn, que ele é semelhante à heroína, tem os efeitos da heroína e é tão viciante quanto. E houve lá a crise, a série que nos traz, a crise dos opioides nos Estados Unidos, onde milhões de pessoas morreram. Né? E nesta série, O Império da Dor, fica bem claro o quanto que as indústrias farmacêuticas elas acabam coagindo e seduzindo médicos para nos prescrever medicamentos. Se vocês forem ver a série, é muito nítido que as agentes, as moças que eram vendedoras, representantes da Purdue, elas entravam em contato com consultórios, com clínicas, médicos, ofereciam viagens para resorts, dinheiro, cachês, para que os médicos assim prescrevessem a medicação. E quanto mais o médico prescrevia, mais dinheiro ele recebia. Então faço aqui essa comparação para que nós possamos pensar o quanto que a indústria farmacêutica ela acaba interferindo até mesmo na prescrição dos nossos medicamentos. É claro que nós temos aqui no Brasil o Código de Ética Médica e várias outras resoluções e leis que afirmam que o médico não pode fazer parceria com várias indústrias farmacêuticas, mas isso é apenas para inglês ver. Porque quando nós vamos num consultório médico e nós recebemos aquelas amostras, nada mais é que aquela indústria farmacêutica vendendo para aquele médico, para que ele prescreva aquele medicamento. E é claro que também as indústrias farmacêuticas, elas patrocinam médicos com diversos cursos. E não é só médico, aqui eu falo dos profissionais da saúde num contexto em geral. Então eu queria chegar nessa pequena conclusão, nesses esclarecimentos, para que nós ficamos atentos. Porque hoje, se nós formos parar para analisar, tudo que nós sentimos, prescreve tal medicamento, de tal laboratório, de tal marca. E aí nós não estamos pensando nos efeitos colaterais, né? Morre aproximadamente, lá nos Estados Unidos, 880 mil pessoas em razão de efeitos colaterais, em razão de efeitos da prescrição de medicamentos, que são de drogas
lícitas. E aqui nós vemos muito comentar nas redes sociais das drogas ilícitas. E as drogas lícitas, que pode também causar aí muitas mortes, né? Então fica esse ponto de reflexão para vocês e leiam este livro que eu achei interessantíssimo. Esse é um renomado biólogo e ele atua, igual eu falei para vocês, na física quântica e na física quântica biomolecular. Então é isso, gente.